Corações retos cantai jubilosos, corações retos cantai jubilosos. Sois o Senhor para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Da carta de São Paulo aos Coríntios, irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que me é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda a glória e vivo está. Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar e vive eu sei. Ele está, Ele vive, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso,
Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebrando o sexto domingo do tempo comum, nós estamos vendo estampado na primeira leitura aquilo que mais desagrada a Deus, o que mais ofende a Deus, que é a discriminação e o preconceito. E isso é uma doença não só nos tempos de Jesus, tempos antigos, mas é uma doença que ainda permanece no meio de nossa sociedade. Nós vimos aqui na primeira leitura do livro de Provérbios, em que como que tinha que proceder aquele que era leproso. Era a mais cruel discriminação e exclusão que podia ter havido, e era reconhecido pela lei. Pior de tudo. Então o leproso, além dele passar as chagas, as feridas, as dores físicas, ele passava por uma cruel discriminação. Nós ouvimos aí no texto que o leproso era aquele que tinha que desembaraçar os cabelos, fazer aquele fuar, mostrando que ele estava doente, gritar que ele era impuro, ele tinha que ser banido da sociedade, ele tinha que ficar num lugar separado, ele não podia receber visita, ele não podia ninguém aproximar dele, nem ele aproximar de ninguém, e ainda tinha que ir no sacerdote, para o sacerdote declará-lo leproso, que é uma doença terrível, essa a lepra. E às vezes nós vemos hoje na nossa sociedade pessoas que têm preconceito com a pessoa de cor preta, tem preconceito com os idosos, tem preconceito com os pobres e abandonados, os marginalizados. E às vezes isso acontece com pessoas cristãs. E nós temos que parar para pensar que nós não somos melhores do que ninguém para poder excluir, para abandonar ninguém. Porque nós não somos melhores do que ninguém. A mesma condição humana que eu tenho, o rapaz do canto tem. Pode haver diferenças na vida, nas funções que exercem, nas profissões, nos seus trabalhos, mas enquanto pessoas somos todos iguais. Há quantos que discriminam os índios? Tem visto nas redes sociais, na internet, quanta opressão, quanta discriminação, não contando o índio como pessoa. E se a gente for olhar, ele é o habitante natural da terra, e nós somos descendentes de outros povos, e nós nos achamos melhores e queremos discriminar os indígenas. E aí eu pergunto, aonde está o coração cristão? Aonde está o coração cristão? Jesus não discrimina, nem discriminou ninguém. Jesus veio a favor da vida, e nós matamos com a nossa condenação moral. Mesmo antes da morte física, nós o matamos com a morte moral, excluindo, olhando com nojo
esquecendo de que eu também posso me tornar um daqueles um dia. Eu conheci, o diácono deve ter conhecido, né, Tiago? Pessoas, até médicos, que eram andarilhos, depois se tornaram médicos. Eu posso ser padre hoje, mas eu posso amanhã me tornar um andarilho. Então, todos estão suscetíveis das fraquezas e das misérias. E às vezes nós, com a nossa crueldade, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, achando que somos melhores, queremos só empurrar para fora. Está errado. Um coração que ama a Deus não é capaz de fazer esse tipo de coisa. Às vezes, dentro da própria comunidade, tem pessoas que se sentem que são melhores do que as outras. Eu não vejo porquê. Aquele muitos que é coordenador da pastoral acha que ele é melhor do que aquela senhorinha que está sentada lá no fundo, quietinha, participando da Santa Missa. Talvez ela esteja participando muito mais da missa, porque ela está ali prestando atenção, unida a Deus, enquanto o poderoso está lá achando que ele é o dono da situação, ele pode condenar. Então isso ofende e desagrada muito a Deus. E no Evangelho nós vimos como que Jesus veio romper com essa forma cruel, injusta de discriminação, que é totalmente contrário à primeira leitura. Jesus encontra com o leproso. Por que Jesus encontra com o leproso? Porque ele não permitiu, ele não discriminou, ele não permitiu preconceito, ele deixou que o leproso o aproximasse. E o leproso, com muita confiança, com muita fé, enxergava em Jesus aquele que poderia dar-lhe a cura. E ele pede: se queres, podes me curar. Aquele que ninguém aproximava, que ninguém podia chegar perto, que ele tinha que sair gritando: impuro, impuro, morar nos acampamentos fora da cidade, onde ninguém podia visitar. Jesus toca nele. Eu quero, fiques curado. E a lepra limpou. Então veja, caríssimos irmãos e irmãs, como que Jesus veio para romper, veio para restaurar, estar a favor da vida. Aquele que estava condenado pela sociedade, aquele que estava excluído, ele inclui na sociedade. Havia ali por parte de Jesus o desejo de curar, e havia da parte do leproso o desejo de ser curado. Então Jesus incluiu. Então nós vemos, e a maior dificuldade hoje do trabalho pastoral da igreja está dentro da própria igreja, porque há muitos que se sentem mais santos do que os outros e ficam julgando e condenando, esquecendo de olhar para dentro de si e ver que o pecado que ele está condenando, ele pode cometer até pior do que o do outro. Tem pessoas que às vezes vivem um certo procedimento, uma certa forma de viver a sua religião, piega, e às vezes ele acha que está santo demais. Por quê? Agora, o outro não faz igual eu, então aquele ali está condenado ao inferno. É muito mais fácil quem está condenando estar condenado ao inferno do que aquele que ele está julgando e condenando. E nas nossas comunidades paroquiais, quantas coisas acontecem, porque uns querem ser melhor do que os outros, uns querem ser dono das pastorais, outros dentro da comunidade
porque às vezes tem algum cargo de chefia, acha que ele pode pisar em todos, ele pode excluir a todos do seu trato pastoral. Isso não é cristão. Quem faz isso está longe, está precisando de conversão, está vivendo uma religião vazia, sem conteúdo, porque ele não está amando. Por que que Cristo curou o leproso? Porque ele amou, ele acolheu. E é o que nós temos que fazer. Ele teve compaixão. O que é o sentimento de compaixão? É quando eu vejo o problema, a dificuldade, o sofrimento do outro e sou capaz de fazer algo por ele, eu sentindo a situação dele. Não é dó e nem pena, é compaixão. E Jesus tinha esse sentimento de compaixão. Então, se eu estou vivendo uma religião piega, eu não estou unido ao Cristo. Para me unir a Cristo, o primeiro mandamento que Jesus nos ensina: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o próximo, eu também estou longe de ser cristão. Eu estou precisando de conversão, de mudança de vida, de saber amar, de saber acolher aqueles que sofrem, os marginalizados, os excluídos. Quantos nós temos hoje? Quais são os leprosos dos nossos tempos? São os idosos, são os indígenas, são os pobres, são as mulheres. Há quantos que matam as mulheres por preconceito, por discriminação? Há quantos que não olha, não liga para o irmão, está vendo o irmão sofrendo e passa direto e nem olha? Isso não é ser cristão. Está vivendo uma religião vazia. A religião cheia é quando eu pego a palavra de Deus e eu vivo a palavra. Essa palavra que hoje foi dita para nós, que Jesus está dizendo. Nós temos que viver, tornar carne, e nós sermos luz para o mundo. Não excluir ninguém, mas incluir e amar. Então nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, de a partir de hoje, se eu ainda tenho preconceito, se eu estou dentro da minha comunidade paroquial, quero o melhor, condenando os outros, então eu preciso de mudar de vida e clamar a Deus a conversão. Senão, fica uma religião vazia. E eu gostaria de falar agora um pouco, que hoje está iniciando o retiro. E então, eu quero deixar algumas dicas para a vivência do retiro. Nós já estamos hoje, já celebramos a primeira missa. Procurar, em momentos tranquilos, refletir, colocar essa palavra, trazer ela como luz para iluminar o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar na minha vida. Fazer os momentos de oração proposta pela comunidade. O retiro é o momento que a gente desliga de tudo em casa, dos problemas, das dificuldades, tudo deixa lá. E aqui, eu e Deus. E permitir que aconteça o encontro pessoal com Deus. É fazer a experiência de Deus. E aqui no vale tem montes, lugares bons. O que é o monte na Bíblia? Significa o lugar do encontro com Deus. E nós temos que sair desse retiro transformados. Nós não podemos sair da forma que nós entramos. Se isso não acontecer, eu não participei, eu não fiz retiro. Então, às vezes, é o momento de nós ficarmos mais na contemplação,
na meditação, na oração e realmente abrir o coração para fazer a experiência com Deus. Porque quem faz a experiência, o encontro pessoal com Deus, ele não é mais a mesma pessoa. Ele transforma, ele muda. Para que na terça-feira, quando formos para as nossas casas, nós estamos renovados, estamos cheios de Deus, estamos sendo luz para os outros, para iluminar, para ajudar aqueles que ainda precisam. Então, se eu ficar aqui até terça-feira e nada acontecer na minha vida, eu não participei do retiro. Eu tive aqui e fui embora, mais nada. Então, precisamos abrir o nosso coração e permitir esse encontro com Deus, para que todos possam participar em profundidade, possa realmente ter a experiência de Deus e sair daqui outra pessoa renovada, restaurada, que é o que Jesus quer. O que Jesus fez? Ele restaurou a vida do leproso, porque Jesus é a favor da vida. Ele não quer que nós matamos ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.